Olá, estamos chegando ao final da nossa série de mensagens, reflexões sobre a igreja que Deus sempre quis. São inúmeras as igrejas que nós encontramos, tem de todos os tipos, modelos, formas, para todos os gostos. O que nós precisamos fazer é refletir à luz da palavra, a igreja que Deus estabeleceu, os propósitos, a missão, as atividades, como que ela deve, então, funcionar. E o tema da mensagem de hoje é um dos temas que eu mais gosto. Foi, inclusive, o trabalho no qual eu me dediquei na conclusão do bacharel sobre liderança da igreja, como que a igreja deve funcionar em sua liderança. Quando você pensa em pastor, o que vem à sua mente? Quais são as informações que chegam para você quando você pensa na palavra pastor? Hoje, então, nós falaremos sobre a liderança da igreja, quem deve ser líder, qual o título correto, pastor, bispo, presbítero, quantos líderes uma igreja deve ter, o que eles fazem, qual a responsabilidade deles, qual a recompensa que terão, qual a diferença entre presbíteros e diáconos. Conforme eu já mencionei, as mensagens dessa série, elas seriam um módulo de uma escola bíblica na igreja, mas a gente tem transformado elas em mensagem nessa reflexão sobre o modelo de igreja que Deus sempre quis. E diferente, talvez, da maioria dos vídeos aqui, essa mensagem ela não vai ser expondo um texto específico, mas um tema, olhando para a Bíblia e olhando os textos que respondem esse questionamento. Então, hoje nós veremos um texto base ali em Atos, mas nós recorreremos a outros textos também para mostrar sobre como que era a funcionalidade da igreja no Novo Testamento, como que era a liderança das igrejas no Novo Testamento. Então, Atos capítulo 20, versículo 17 e 28, o apóstolo Paulo ele vai se despedir dos presbíteros da igreja de Éfeso, e aí ele diz o seguinte para esse grupo de homens, Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Veja o versículo 28 agora. Diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Nós vemos aqui, nesses versículos, nesses dois versículos, nós vemos aqui título, quantidade, né, a referente à quantidade, gênero e função dos líderes. Paulo está se despedindo, então, desses homens, e ele se refere, então, em primeiro lugar, a esses homens como presbíteros. A ideia aqui de anciãos, né? No texto aparece o termo bispo, também apresentando a questão da função desse grupo aí, que é pastorear, que nós veremos mais à frente. O termo, então, ancião, o termo presbítero, ele era mais usado em igrejas gentílicas, enquanto o termo bispo, supervisor, era mais usado em igrejas não judaicas, como é aqui no caso de Éfeso, que ele se refere que o colocou também, né, era usado também como presbíteros, mas ele cita bispos, os colocou como bispos. No livro de Timóteo também fala sobre bispos, né, aquele que deseja ser bispo. Então era usado mais em igrejas não judaicas, igrejas gentílicas, Éfeso e Creta. E a função desse grupo aqui é usada a função de alguém que tem o título de pastor, né? No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e no versículo 17, é usado um outro título, é usado líderes, guias. Então, parece que o Novo Testamento ele dá liberdade para usar títulos que melhor vão comunicar a função que esse grupo de homens tem na igreja. Parece que o Novo Testamento não apresenta a questão dos títulos como algo normativo, mas dá, então, liberdade. A igreja não é obrigada a adotar um desses termos, como bispo, ou presbítero, ou pastor, ou líder, né? Ela pode até mesmo, quem sabe, usar um outro título, como em algumas igrejas acontece, como um grupo de conselheiros, líderes espirituais,
mas no decorrer aqui da nossa mensagem, da nossa reflexão, eu vou usar bastante o termo talvez mais predominante aqui do Novo Testamento, que é o termo presbíteros, ok? Então, Atos nos apresenta a questão dos títulos aqui, ou seja, os títulos são equivalentes, eles são usados de forma intercambiável para se referir a um grupo de pessoas. E aí a gente tem um segundo aspecto aqui, que é a pluralidade. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, os colocou como bispos. E aí, quando nós olhamos para as demais igrejas, seja em Jerusalém, Antioquia, Creta, Tessalônica, Filipos, Capadócia, em todas essas igrejas do Novo Testamento, nós vemos a existência de mais de um líder. Nós vemos nessas igrejas aqui que havia um grupo de homens que estavam ali para pastorear e governar. Mas como em todo grupo, nós vemos também um líder principal. Nós vemos isso de forma muito clara, só o exemplo macro aqui, né? De Jesus para os discípulos. E aí, quando você pega agora nos discípulos de Jesus, né? Você vê Pedro para os apóstolos, você vê Tiago na igreja de Jerusalém, você vê Paulo para toda a equipe dele, você vê Timóteo lá na igreja de Éfeso, você vê Tito lá na ilha de Creta, e ele foi deixado lá para constituir presbíteros naquelas igrejas, né? Veja então que existia uma pluralidade dentro desse grupo de homens que estavam aí pastoreando e governando a igreja. Existia um deles que era o líder principal, aquele que está representando esse grupo para a congregação, aquele que está respondendo pela igreja, aquele que talvez num embate ali ele vai ter vai poder ser o primeiro entre os iguais que vai direcionar por onde o grupo de líderes vai caminhar, onde a igreja vai caminhar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2, o apóstolo Pedro, ele era o líder, né? Mas ele se apresenta como um igual entre os presbíteros, né? Esse presbítero principal, ele nada mais é do que o primeiro entre os iguais. Alguém que vai dar a visão, uma visão clara, como Moisés. Então, a igreja deve orar para formar líderes na sua igreja, haver um grupo de presbíteros, um colegiado, porque no colegiado, nesse grupo, previne a igreja, previne o próprio líder, o seu coração se tornar um coração que anseia poder, anseia privilégios, anseia popularidade. No colegiado há essa prevenção, há esse cuidado, né? O cuidado da igreja encontra-se nela mesmo. Em um colegiado, as áreas fortes de alguém, de um líder, vai suprir as áreas fracas de outro, porque ninguém é perfeito. Todos têm áreas fortes e áreas fracas. E aqueles que têm uma área forte em determinada área, ele vai poder suprir aquele que talvez é uma área não tão forte. Um outro irmão que tem uma área mais fraca vai poder ser amparado por alguém que tem uma área forte. Então, esse cuidado nesse grupo de líderes vai trazer essa proteção para o indivíduo como também para o coletivo, né? Enquanto os assuntos estão sendo deliberados nesse grupo, o assunto ele deve permanecer sobre a mesa. Por quê? Porque quando o assunto for levado para a congregação precisa ver nesse grupo unidade, coesão, uma mesma visão, né? E depois que essa decisão ela se torna pública, agora não tem mais, enquanto está dentro da sala, vamos assim dizer, você vai omitir a sua opinião, você vai defender as suas convicções, mas a partir do momento em que a decisão ali é tomada em espírito de oração, em espírito de unidade, na hora que a porta do escritório abre e esse grupo sai perante a congregação, existe agora uma só decisão. Porque se um dos líderes começa a falar assim, eu não concordo tanto com isso, a minha visão até sugeriu uma outra coisa, eu acho que isso aí vai dar errado, isso aí começa a semear discórdia entre os irmãos, discórdia na igreja, facções, dissensões, desavenças, e a igreja vai acabar
se dividindo. Então, o que nós devemos ter o cuidado, né? Nas questões essenciais, nós devemos ter unidade, nas não essenciais, vai haver liberdade, e em todas as coisas deve haver caridade. Como Santo Agostinho menciona, deve haver amor. Conforme já ficou muito claro aqui, na hora que nós estamos discorrendo aqui sobre esse assunto, a questão de ser esse grupo ser exclusivamente de homens, né? Isso aqui nada tem a ver com machismo, isso aqui tem a ver com função que Deus estabeleceu para a igreja dele. Né? Isso nós vemos essa predominância masculina aí, esse grupo exclusivo de homens entre os apóstolos, entre os 7, os termos bispo, presbítero, pastor estão sempre no masculino, e além disso existe uma qualificação para quem deseja assumir esta função na igreja. Ele deve ser marido de uma só mulher. Em nenhum momento no Novo Testamento, o Novo Testamento ele descreve, orienta, normatiza, indica a existência de pastores. As mulheres, pela vontade soberana de Deus, não devem ocupar e não devem nem querer ocupar tais posições, pois apesar da igualdade entre homem e mulher, são iguais no ser, mas são diferentes no fazer. Há uma diferença, como há no casamento, há uma diferença também na igreja. No casamento, marido e mulher são iguais, mas existem diferenças no fazer, nas suas funções. E na igreja haverá oportunidade de ministérios específico para as mulheres, onde elas vão poder ser uma bênção muito maior do que homens indo servir. Por exemplo, fazer assistência a uma viúva, fazer assistência talvez uma irmã que está com problema no casamento, é divorciada, mora sozinha, ela vai poder ser amparada por outras irmãs, né, na sua maternidade, junto com as suas emoções, as suas lutas, né? Mas este grupo que é responsável pelo pastoreio e governo da igreja, ele deve ser um grupo puramente masculino, ok? Qual que é a função desses homens, então? A função desses homens, primeiramente, é pastorear a igreja. Nós lemos lá em Atos, capítulo 20, citei o texto de 1 Pedro 5, onde ele diz, né, pastoreiem o rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade. A função desses homens é pastorear a igreja. Pastorear e governar a igreja. Veremos o governo um pouquinho mais à frente. Os líderes são responsáveis, então, pelo pastoreio do rebanho de Deus. O que a igreja deve esperar dos pastores, então? O que a igreja deve esperar desses presbíteros? Deve esperar disponibilidade de se relacionar. Deve esperar que esses homens eles estejam acessíveis para ter relacionamentos, para ter um contato mais próximo. Basta alguém solicitar, basta alguém pedir, basta alguém indicar que deseja ter um relacionamento, um cuidado, né, um auxílio mais próximo, um aconselhamento é agendado, uma visita é feita, uma conversa é realizada. Mas também não deve esperar que esses homens estejam sempre nas casas, né, fazendo um certo rodízio de visitação, né, toda semana passando na casa de alguém, né, mas deve esperar disposição desses homens, disposição para se relacionar, e também devem esperar um púlpito forte, que a igreja é pastoreada por uma pregação sólida das Escrituras. Esses homens, eles também são responsáveis pelo governo da igreja. Da mesma forma como um pai governa a família, esses homens, eles devem governar a igreja. Não quer dizer que os líderes devem fazer tudo na igreja, né? Desde a secretaria, tesouraria, compras, manutenção, mas os líderes, eles devem coordenar, né? Ser episcopo, supervisor, né? Ser um facilitador de todas as tarefas no corpo de Cristo para que haja uma excelente funcionalidade na igreja. Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas é só uma coisinha para o pastor fazer, é só um detalhezinho para esse líder fazer, né? Mas se juntar várias coisinhas, se juntar várias tarefas, a energia, o tempo, a disposição é drenado, e aí aquilo que é principal, que é o pastoreio e o governo,
deixa de ser realizado. Então, o que se deve esperar? Não, ou melhor, o que não deve esperar desse grupo? Não deve esperar que eles façam tudo na igreja. São servos, estão ali para servir, mas eles não vão ter a responsabilidade de fazer tudo na igreja. Não espere também que eles sejam o dono da igreja, porque eles não são. Atos capítulo 20, versículo 28, né? A igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. A igreja não é desse grupo, a igreja é do Senhor. O que esperar deles, então? Que esses homens eles enxerguem mais longe, que eles estruturem as ações da igreja visando as pessoas, que eles deleguem funções, tarefas, que eles treinem, que eles desenvolvam o time, que movam as peças quando houver necessidade. Então, nós já vimos os títulos, nós vimos a questão da pluralidade, vimos a questão aí do gênero, vimos a questão das funções. Agora nós entraremos num campo muito importante também, que são as qualificações. A igreja ela não é democrática no sentido de fazer a vontade da maioria, mas em conceder autoridade aos líderes escolhidos dentro das qualificações bíblicas e homologar as decisões respaldadas pela palavra de Deus. Então, a igreja ela vai identificar homens que são qualificados e vai delegar a eles essa responsabilidade de pastorear e governar, fazendo a vontade de Deus, que está clara nas Escrituras. O texto de 1 Timóteo e Tito, depois você pode ler com calma, eu vou citar aqui as qualificações, ok? Mas depois você pode ler lá com calma. As listas, elas começam com o termo irrepreensível. A ideia aqui, esse é um primeiro requisito em ambas as cartas, né? Esse primeiro requisito aqui de ser irrepreensível não quer dizer que é alguém que não peca. E o Davi Murray, ele usa aqui uma explicação muito interessante, com um termo aí, talvez inventado, alguém que é impegável. Você não consegue pegar, porque esses pecadores que foram redimidos, eles pecam sim, mas eles confessam, eles abandonam. Eles estão em processo de transformação. Então, o marido ele deve ser irrepreensível aonde? Na área da família. Por quê? Porque os textos, né, as qualificações dizem, eu agrupei elas aqui, ok? Então, a primeira que aparece lá nas duas listas, marido de uma só mulher. O líder deve ser alguém leal, deve ser alguém fiel à sua esposa, não deve ser polígamo, creio que não deve ser divorciado. As ideias embutidas aqui nesse marido de uma só mulher envolve a não poligamia, envolve, né, não o divórcio, não ser alguém que é casado novamente, né? Mas a afirmação ela está indo aspecto positivo também, que envolve que esse homem ele ama, ele demonstra, ele dá evidências de exclusividade a uma só mulher. Por que para exercer essa função existem essas qualificações tão elevadas, né? Porque esses homens, cabe a eles representar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Por isso que o padrão é elevado. O texto diz também que deve governar bem a própria casa, ser o cabeça, dirigir, conduzir. Se o líder não governa bem a sua própria casa, como que ele cuidará da igreja de Deus? O governo em casa é o critério para exercer governo na igreja. Ele deve ter filhos crentes. Os filhos, independente da idade, se eles não professam a mesma fé que os pais, né? Se eles não estão vivendo debaixo da autoridade dos pais, se eles não demonstram por suas obras que respeitam os pais, isso vai afetar a liderança, a posição, a função de alguns homens na igreja. Ele deve ter filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, nem de insubmissão. Ele deve ser hospitaleiro, generoso com as visitas, receber pessoas em casa. Na área pessoal, as qualificações apresentam que ele deve ser sóbrio, alguém de mente sã, alguém equilibrado, alguém que freia os próprios desejos, algo controlado, alguém autocontrolado, moderado. Deve ser temperante, sem vínculos com bebidas alcoólicas, respeitável, alguém comportado, sereno, decente, humilde, não orgulhoso.
alguém que acha que é sabedor de todas as coisas ou tem todas as respostas. Esse não pode ser, mas deve ser aquele que tem o espírito de aprendiz. Deve ter o domínio próprio, alguém controlado, autodisciplinado, alguém que sabe o seu alvo. E aquilo que não for contribuir para alcançar esse alvo vai ser descartado. O líder também, uma outra área, a área do ministério. Ele deve ser uma outra qualificação aqui, apto para ensinar. Alguém que se apega firmemente à mensagem bíblica para encorajar outros pela sã doutrina e refuta aqueles que se opõem à palavra. Deve ter devoção pela palavra de Deus. Deve orientar outros na verdade bíblica. Deve ensinar não apenas na formalidade, mas na informalidade também. A ideia de ser um pastor mestre que está junto com as ovelhas. Não é aquilo que o líder acha, mas é aquilo que a Bíblia diz. Não pode ser recém-convertido na área do ministério, para que não se torne uma pessoa ensoberbecida, orgulhosa e caia na mesma armadilha de Satanás. Deve ser alguém consagrado e piedoso, uma pessoa que busca incansavelmente viver com as diretrizes bíblicas. Deve pastorear voluntariamente, não por obrigação. Jesus Cristo serviu voluntariamente ao lavar os pés dos discípulos. Não deve pastorear por ganância, mas com o desejo de servir. O desejo não pode enriquecer, o desejo não pode ser de enriquecer, mas de servir como Jesus, sendo um servo. Não deve agir como dominador, mas como um exemplo. Não deve ser um ditador, um dominador, aquela pessoa que tudo que o membro vai fazer, o liderado vai fazer, tem que pedir a bênção, né, desse líder, e esse líder vai falar, eu te abençoo, vai lá e faz isso, né? E na área social, alguns aspectos aí, não deve ser alguém apegado ao vinho, alguém bêbado, não deve ser alguém violento, mas amável, alguém que tenta, não pode ser alguém que tenta solucionar os problemas através da força, né? Deve ser alguém pacífico, não briguento, inimigo de contendas. Ou seja, alguém que faz tudo para evitar brigas. Não é explosivo, que sabe controlar as suas emoções. Não deve ser apegado ao dinheiro, avarento. O foco desse líder não pode ser bens materiais. Alguém materialista, alguém que usa os bens, né, usa os bens e usa as pessoas para adquirir bens, mas que usa os seus bens para servir as pessoas. Deve ser alguém justo, que vive em retidão, alguém que é imparcial, né? E por fim, amigo do bem, alguém que deseja o bem a todos, que vencem o mal, que vence o mal com o bem. Veja essas qualificações, depois você pode ler em 1 Timóteo capítulo 3, Tito 1 e 1 Pedro capítulo 5, onde nós vemos todas essas qualificações aí para aqueles que são líderes. Qual que é a responsabilidade deles, né? Os que ensinam, eles serão julgados com maior rigor. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1. É muito interessante em Atos 6, quando os apóstolos eles estão sendo sobrecarregados na distribuição das cestas básicas, eles elegem, eles indicam a igreja, chamam a igreja para eleger alguns homens, dão os requisitos de como que deveriam ser esses homens, e eles dizem, passaremos a eles as tarefas da distribuição das cestas e nós nos dedicaremos ao ministério da palavra e da oração. A função principal dos presbíteros é pastorear e governar a igreja. E isso não pode ser comprometido. Há uma equipe de servos que o Novo Testamento chama de diáconos, né? Então, os diáconos, eles estão aí para ajudar aos presbíteros. Algo interessante que não deve haver mulheres no grupo de presbíteros, mas nós vemos em 1 Timóteo, nós vemos a existência ali de mulheres exercendo a função de diaconisas. Não aparece o termo diaconisa na Bíblia, porque na época em que foi escrita, não havia essa palavra ainda, né? Tanto lá em Romanos, fala serva, né? A serva Febe, né? Diáconos Febe. Então, se a palavra já existisse, seria diaconisa Febe, né? Então, as mulheres, elas podem exercer o diaconato na igreja, junto com homens, os diáconos, para auxiliar, então, esse grupo dos presbíteros, né? A função, então, de pastoreio e governo é dos presbíteros.
E talvez na maioria das igrejas, talvez quem que seria esses diáconos aí, se eles não forem instituídos? Talvez seria a diretoria, que estaria auxiliando, né? Esses homens, os líderes de ministérios, estariam auxiliando os presbíteros, os líderes de pequenos grupos estariam auxiliando. Não é função da diretoria pastorear, é função dos presbíteros. E a diretoria deve apoiar, então, e os líderes de ministérios devem apoiar, os líderes de pequeno grupo devem apoiar, então, os presbíteros. Qual a recompensa que esses homens receberão? 1 Pedro 5,4 fala sobre a imperecível coroa da glória. Os pastores jamais devem esquecer que prestarão contas a Cristo. Os pastores devem se lembrar que a igreja pertence a Jesus. Quando o Supremo Pastor, voltar, então ele trará as recompensas àqueles que estiveram pastoreando a igreja. Então, veja que contraste, né? Cristo recebeu a coroa de espinhos e dará uma coroa de glória àqueles que estão pastoreando a igreja dele. Um cuidado que o Novo Testamento apresenta, né? Em 1 Timóteo capítulo 5, 22 diz, a palavra de Deus, na verdade, ela recomenda que não sejamos precipitados à imposição de mãos, ou seja, revestir a autoridade e responsabilidade a algum homem que ainda não está pronto, não chegou o tempo dele. Então, não sermos precipitados em colocar pessoas nesta função de pastoreio. Existe uma responsabilidade. Vai existir uma recompensa também, mas a responsabilidade é muito grande. Uma questão prática aqui. Como tirar um líder que não esteja mais qualificado, um presbítero que não esteja mais qualificado ou em condições de pastorear e governar a igreja? O que deve ser feito, né? Primeiro, confronte à luz da Bíblia e espere pela mudança. Primeira coisa, então, é o confrontar. Chega diante dele, ora, procura esse irmão, fala, meu irmão, olha, a palavra de Deus diz isso, né? A sua vida não está de acordo com o que as Escrituras dizem, não está glorificando a Deus. Então, confronte ele em amor e espere pela mudança. Documente a conversa, documente o assunto se nada acontecer. Passou um tempo, não houve mudanças, então você vai documentar aquilo que você mencionou, aquilo que você tratou, e aí agora você vai entregar para os demais presbíteros. Dia tal, procurei o irmão fulano de tal, quis conversar acerca disso, disso e disso, né? Dei tempo para que houvesse arrependimento, ninguém mais está sabendo do assunto, então eu quero mostrar isso para vocês, gostaria que vocês tomassem uma decisão com relação a esse assunto. Se nada mudar, nada acontecer, a sua área de atuação, meu irmão, aí acabou. Aí não tem mais o que você fazer. Se o pecado não for tratado, considere talvez sair da igreja, mas saia da igreja em paz. Saia da igreja sem dinamitar, porque a igreja pertence ao Senhor, né? Então, como lidar com um líder que não está mais qualificado ou em condições de pastorear e liderar a igreja? Confronte, documente e saia da igreja, né? Deixando assim a igreja. Qual que é o resumo de tudo isso aqui que nós vimos? Quem são, então, os líderes, os presbíteros? Pastores são aqueles que imitam o Filho de Deus, pastoreiam o povo de Deus, com o ensino da palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus. Esse é o resumo de tudo aquilo que nós vimos. Esses são os pastores. Vão imitar Jesus, pastorear o povo de Deus, vão ensinar a Bíblia, vão depender do Espírito e vão viver para a glória de Deus. E aí nós terminamos, né, fazendo um pacto como igreja para orar, para continuar ensinando o que a Bíblia ensina, para treinar os homens, desde os meninos, para que um dia venhamos a ter um grupo de líderes, conforme o Novo Testamento apresenta, que pastoreiem e governem a igreja para a glória de Deus. Conta aí como é que é
para você essa experiência de liderança, o que o Novo Testamento apresenta, né? Quais são as áreas que talvez foram novas, talvez se surgiu alguma dúvida também, você pode compartilhar e que Deus esteja nos abençoando para termos, então, nas igrejas, um grupo de liderança da forma como Deus estabeleceu. Que Deus te abençoe e abençoe a igreja que você faz parte também, para a glória de Deus. Um grande abraço.